Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez, vamos continuar com o nosso estudo do Apocalipse. Tem sido um estudo muito interessante. Eu tenho aprendido muito, juntamente com você que está acompanhando. Nós temos visto como que o Apocalipse, como que ele é organizado, a construção que há nele, desde do início até aqui, que nós temos visto. A forma como que Deus colocou sabiamente, de forma simbólica e de maneira que os filhos dele pudessem entender, claro, pelo auxílio do Espírito Santo, Nós vimos no estudo anteriormente, quando lá no capítulo 10, com relação a um povo que havia, pelos estudos lá de Guilherme Miller, entendido que Jesus iria voltar naquela época, em 1844, se prepararam para esse dia. Jesus não veio, foi o grande dia do grande desapontamento, que houve. E depois, no final do capítulo, é dito para que importa que esse povo ainda profetize, que ainda pregue, anuncie aquela mensagem a muitos povos, línguas e nações. Então eu disse que no capítulo 12 de Apocalipse nós veríamos que mensagem era essa que aquele povo especial deveria dar ao mundo. Então é isso que vamos estudar hoje, Apocalipse 12. Aqui vai apresentar os 3 anjos e suas mensagens. Então aqui essa figura é uma figura simbólica, São 3 anjos que vão dar essa mensagem. Nós sabemos que o Apocalipse 99% é simbólico, então não necessariamente será anjos que irão voar pelo meio do céu, apenas são uma representação da urgência dessa mensagem. Há um conceito de verdade presente em que nós vamos tentar entender agora o que significa a verdade presente. Em cada época da história, Deus tem uma mensagem específica para aquela época, para aquele tempo, isso é chamado de a verdade presente. Por exemplo, em Gênesis, ali no Éden, quando Deus ordenou que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore do conhecimento que estava no meio do jardim. Então havia uma mensagem presente ali para eles. Qual que era essa mensagem presente? Era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, eles iriam morrer, Essa era a mensagem presente específica desse tempo. Quando nós vemos aqui sobre Noé, a Arca de Noé, qual que era a mensagem presente específica desse tempo? Era de que haveria um grande dilúvio, ou seja, iria chover sobre a terra, algo que nunca havia acontecido, algo inusitado, para a época. E que todo aquele que não entrasse na arca iria perecer. Então essa era a mensagem presente, daquela época. Quando nós vamos para aqui o Novo Testamento, nós vemos aqui no período de Cristo, quando Cristo veio ao mundo, nasceu, viveu entre nós, fez as suas curas e anunciou o reino de Deus. Qual que era a mensagem presente? A mensagem presente era que o reino de Deus era chegado e que o Filho de Deus veio para dar a sua vida pelos pecadores, veio salvar o que se havia perdido. Ou seja, ele iria ser crucificado em nosso lugar, dar a sua vida em nosso resgate, Era o nosso substituto, era o Salvador do mundo. Então essa era a mensagem presente, Agora, e para os nossos dias, Deus tem uma mensagem presente? Qual será essa mensagem presente? É isso que nós vemos aqui. Nós entendemos em Apocalipse 12 as 3 mensagens angélicas, uma mensagem presente para o nosso tempo, que nós precisamos entender e saber que mensagem é essa. Então vamos ao estudo. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, aqui é apresentada a primeira mensagem angélica. O primeiro anjo, então, dá a sua mensagem.
Vamos ler então. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, uma mensagem bem profunda que o primeiro anjo aqui dá, lembrando que o anjo, ele representa um povo, representa um mensageiro de Deus, né? Então, essa é a mensagem que o povo de Deus dará ao mundo, né, por meio do Espírito Santo. Então, veja só algumas verdades que esse anjo irá notificar, né, e irá anunciar ao mundo, muito relevantes. A primeira delas é que o evangelho eterno deveria ser pregado, né, a toda a terra, tribo, nação e língua. Esse anjo, ele tinha o evangelho eterno para pregar. Qual é esse evangelho eterno? A mensagem aqui é que Deus só tem um evangelho para dar ao mundo, desde o início até o fim. Deus não tem dois evangelhos. Deus não tem milhares de evangelhos. É apenas um. Apenas uma verdade, né? Quando nós vamos lá para o início da Bíblia, nós vemos, após o pecado de Adão e Eva, Deus sacrificou um animalzinho, um cordeiro, e com a morte desse animalzinho, ele, com a pele desse animal, fez as vestimentas para Adão e Eva. Ali eles entenderam que aquele cordeiro, né, que foi preciso ser morto para que fosse feita uma vestimenta para cobrir a nudez deles, representava um Salvador que um dia viria para morrer em lugar deles, para pagar o pecado deles. Então, por culpa deles, o Cordeiro iria morrer, que era o Filho de Deus. Então, essa verdade foi então bem expressa para Adão e Eva ali, desde o início, né? Então, por todo o Velho Testamento, todo aquele que pecava tinha que sacrificar um animalzinho inocente para cobrir os seus pecados, para pagar o preço, e aquele animal representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que um dia viria. E no Novo Testamento nós vemos então a graça se materializando, né, em Cristo. Ele então deu sua vida por nós, morrendo como o Cordeiro de Deus, né? Então, só há uma diferença entre os crentes do Novo Testamento com o do Velho Testamento. No Velho Testamento, eles, quando pecavam, sacrificavam o animal e criam que aquele animal representava alguém que viria morrer por eles no futuro. E os crentes do Novo Testamento creem que Jesus, né, que morreu pelos seus pecados, então já se cumpriu, né, já morreu pelos seus pecados. A diferença é essa, a única diferença, né? Então esse é o Evangelho Eterno. Esse anjo tem o Evangelho Eterno em suas mãos para pregar a toda nação, tribo e língua. A outra mensagem que esse anjo dá é que é chegada a hora do seu juízo, né? Vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, todos deverão passar pelo juízo, né? E nós entendemos que esse juízo já está em andamento. Nós vamos ver aqui mais detalhes para frente. Nós lembramos que Guilherme Miller, né, quando ele e os seus companheiros estudaram as profecias de Daniel, com relação lá às 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, entenderam então pela contagem dos tempos que em 1844 ocorreria a purificação do santuário. Entenderam errado, achando que seria a volta de Cristo, mas representava então a purificação do santuário, que era um dia de julgamento para Israel, né? Simbolizava o julgamento final, era um símbolo do julgamento final. Então todo o serviço do santuário terrestre, né,
nós já vimos ali, através dos animais que eram sacrificados, era o Evangelho em miniatura. Representava o que Deus o que iria ocorrer, né, na história. Especificamente aqui, o dia do juízo, né, da purificação do santuário, que ocorria uma vez ao ano, era um dia de juízo para Israel. Então, para a humanidade, em 1844, ocorreria a purificação do santuário, segundo a profecia de Daniel 8,14. Então, toda a humanidade também entraria em juízo nessa data, né, de 1844. Nós entendemos, então, que o juízo ele ocorre em 3 fases. Precisamos entender isso, né? Que são 3 fases em que o juízo irá ocorrer. A primeira delas será chamada de pré-advento, essa que se iniciou em 1844, quando se abriram os livros, né? Como está em Daniel 7, versículo 10, e também Malaquias 3,16, lá fala, né, que foram abertos livros e escrito memorial, né, com relação a obras dos servos de Deus, né? Então, desde 1844, se iniciou o juízo pré-advento. Começou a ser julgado o caso desde o primeiro mártir, né, que foi o caso de Abel, até os nossos dias. Então, todos os nossos casos estão passando no céu, né, nesse momento, em um juízo pré-advento. Pré-advento quer dizer que ocorre antes da volta de Jesus. A segunda fase será o juízo comprobatório, né? Essa fase ela ocorre após a volta de Cristo. Ela ocorre durante os 1000 anos que haverá no céu, que nós iremos entender melhor no capítulo 20 de Apocalipse, que vamos estudar mais para frente. Então, nessa primeira fase aqui do pré-advento, quem que é julgado, quem que passa pelo juízo aqui? Somente os que aceitaram a Jesus. Somente os que têm o nome escrito no livro da vida. Somente esses que passam pelo juízo, né? Está escrito que o juízo ele começa pela casa de Deus, né? Lá Pedro fala isso. Não me lembro o texto, mas eu posso colocar aqui, né, na margem aqui para vocês depois verem. Então, somente os que têm o nome escrito no livro da vida que passam pelo pré-advento, o juízo pré-advento, primeira fase. E os que não aceitaram Jesus, qual é o caso deles? Os que não aceitaram Jesus, eles já estão julgados, né? A Bíblia diz assim, né? Já estão julgados. Então, o julgamento deles ocorre na segunda fase, que é o juízo comprobatório, né? Então, qual é a utilidade desse juízo, né? Se já estão julgados? A importância desse juízo é que no céu, né, como diz que no céu os salvos irão se assentar em tronos, irão receber poder de julgar. E eles terão acesso aos livros no céu, aos livros no qual nossos nomes estão escritos, nossas obras. E ali os salvos poderão comprovar, né, por que uma pessoa não está lá e por que outra está. Porque aquele que eles achavam que estaria não está, e porque aquele que achavam que não estaria está, né? Então ali verão então comprovado nos livros que Deus fez justiça, né? Que Deus foi justo, né, em assim determinar. E a terceira fase, que é o juízo executivo, ele ocorrerá após o milênio, né? Então, aqui nessa fase será aplicada então a sentença aos impenitentes, né? Interessante nessa mensagem do primeiro anjo. Ele diz: "E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes." Então veja só a importância dessa frase. Nós a mencionamos e demos ênfase nela no capítulo 4 de Apocalipse, quando todos os 24 anciãos, todos os anjos, né, os 4 seres viventes se inclinaram e adoraram e louvaram a Deus, porque Ele é o que havia feito todas as coisas, criado com suas mãos, né,
que ele era o Criador. Então, uma ênfase ao que é o Criador. Então é muito importante nós termos essa consciência, né, de quem nós pertencemos e a quem nós devemos adorar. Então aqui é um convite à adoração. Lembra que nós falamos no capítulo anterior que o que irá definir a nossa situação, a nossa posição será a adoração, irá definir o conflito final. A adoração, a quem você irá adorar? Lá nós vimos a segunda besta dizendo que todos adorem a primeira besta, né? Aqui nós vemos o primeiro anjo dizendo, esse mensageiro, convidando o povo a adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar. Veja só o contraste aqui. Um convida para adorar a besta e o outro convida para adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então há um grande contraste aqui que deve ser notado. E é interessante que também essa característica do Criador, aonde que nós a encontramos, aonde que ela é mencionada, aonde que ela é revelada, aonde que ela é lembrada constantemente, nós encontramos ela no quarto mandamento da lei de Deus. Êxodo 28:11 fala então sobre o santo sábado, né? E lá ele lembra que o mundo e as suas coisas, terra e tudo que há nela foi feita em 6 dias, mas que ao sétimo Deus descansou e abençoou esse dia e o santificou, né? Então é muito importante estar mencionando isso, essas verdades, para que você possa entender. Então seguiu então o segundo anjo, a segunda mensagem, Apocalipse 14, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então o segundo anjo anuncia a queda de Babilônia. Mas que Babilônia é essa? A Babilônia literal, né? O primeiro império mundial que já existiu, ela existiu de 605 a.C. e durou até 539 a.C., sob o reinado de Nabucodonosor, né? Foi nessa época em que os israelitas, né, o povo de Israel, foram levados cativos para ali, inclusive Daniel. Então, essa Babilônia que Apocalipse menciona aqui, não pode ser, então, essa Babilônia, né, que deixou de existir em 539 a.C., mas se refere à Babilônia mística, ou Babilônia espiritual, né? Então, como nós sabemos, no Apocalipse, quase tudo é simbólico, então essa Babilônia também é simbólica. O que é essa Babilônia? O que ela representa? Como podemos entendê-la? Babilônia, ela vem no derivado de Babel, né? Que é, no caso, a Torre de Babel que existiu, lá em Gênesis 11, onde os construtores queriam chegar até o céu para se livrarem de um segundo dilúvio, né, caso houvesse. Queriam construir uma torre bem alta. E quando Deus viu que estava ocorrendo aquilo ali, né, quando o povo estava tudo se juntando ali, naquele local, essa torre foi chamada a Torre de Babel. Por quê? Porque houve uma grande confusão e Deus confundiu a língua das nações, das pessoas, né, que havia ali. Foi quando então se dividiu entre as nações em línguas. Foi nesse momento que ocorreu então essa mistura de línguas. Deus então confundiu a língua daquele povo para que eles pudessem ser dispersos sobre a terra, não ficassem ali construindo aquela torre, que era uma loucura. Então, Torre de Babel significa confusão. Daí vem então o nome de Babilônia, derivado desse Babel aí. Então, Babilônia, ela significa uma confusão. É isso que representa a Babilônia. Então nós vemos aqui, hoje em dia, se uma pessoa quer conhecer a verdade, quer conhecer uma igreja, a igreja verdadeira, a igreja de Deus,
como que ele irá encontrar? Se existe já registrado 34.000 igrejas, nas enciclopédias já está registrado isso, já há documento para isso. Como encontrar a igreja verdadeira se existem 34.000 igrejas, cada uma ensinando uma doutrina diferente? É uma verdadeira confusão espiritual, uma confusão religiosa. E é isso que significa a Babilônia mística, Babilônia espiritual, uma confusão religiosa. A pessoa fica perdida, fica absorta, sem saber que caminho a seguir. Em Apocalipse 18, também é mencionada a Babilônia. Então, Apocalipse 18:4 fala dessa confusão espiritual. Em Apocalipse 18, versículo 2, fala assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Apocalipse 18:14 anuncia que Babilônia caiu, caiu, E olha só o apelo que há no versículo 4. Ouvi a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Então há um convite divino aqui, para que todo aquele que se acha na Babilônia espiritual, para que se acha na confusão espiritual, envolto a doutrinas erradas, doutrinas enganosas, que saia dela. Então, é um convite especial para aquele que está na Babilônia, saia dela. E não beba do vinho da ira que ela oferece. Aqui no versículo 3 fala assim: porque a todas as nações, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, quando fala do vinho da ira, da sua fornicação, da Babilônia, isso aqui representa as suas falsas doutrinas, doutrinas que enredam as pessoas, que enganam elas, que são a delícia para elas, que confortam elas, de acordo com as coisas deste mundo, as coisas palpáveis. Então seguiu-se aqui a terceira mensagem, o terceiro anjo, e a última mensagem a ser dada à humanidade. Diz assim, no versículo 9 a 11: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado em sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receber a marca do seu nome. Então, mais uma vez aqui, é feita uma advertência com relação aos adoradores da besta, da sua imagem, e que recebem a sua marca, dando aqui uma sentença que será dada sobre eles. Beberão do vinho da ira da cólera de Deus. Eles que bebem do vinho da ira da fornicação, das delícias da Babilônia mística. Então a esses é dito que se receberem a sua marca, se adorarem a besta, eles irão beber do cálice da ira de Deus. Que nós, falando sobre esse cálice, nós vamos ler aqui em Apocalipse 15, no versículo 1, fala assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, as 7 pragas, elas representam a ira de Deus sobre os impenitentes, os adoradores da besta. Nós iremos estudar sobre as 7 pragas no capítulo 16 de Apocalipse, e já vai ser no próximo estudo.
Mais uma vez aqui nós lembramos que o contraste entre o selo de Deus e o selo da besta. Aqueles que recebem o sinal de Deus admitem lealdade a Deus, né? Declaram lealdade a Deus, que encontra que em contraste os que recebem a marca da besta declaram lealdade à segunda besta. É interessante notar, né, e relembrar que a marca, o sinal, ela do proprietário, ela tem então essas três características, que é o nome do proprietário, o cargo, né, a função que ele executa, e a jurisdição, que é o campo, né, aonde ele governa, né, aonde ele domina, o seu domínio. Então, essas três características, nós encontramos eles no quarto mandamento da lei de Deus, no sábado, né? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11, ali está, então, essas três características, né, que revela quem que é o proprietário, a sua função e a sua jurisdição, que é a terra, né? Ezequiel 20, 20, também nós lemos: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o sábado é o sinal de Deus, sinal entre Deus e seu povo. Este é um sinal eternamente, né? E não é só para o povo de Israel, como muitos dizem. O sábado, quando Deus o criou e o passou para Adão e Eva, ali não existia nem israelita, não havia ninguém ali, né? Não havia nenhuma nação, havia apenas a humanidade. Ela revela, então, que Deus é o Senhor, né? O vosso Deus. Então, aqueles que abraçarem o sinal de Deus declaram lealdade a Deus, e os que abraçarem o sinal da besta, lealdade à besta. Quando isso ocorrer, quando houver essa separação, entre dois povos, aqueles que adoram recebem o sinal de Deus, os que recebem o sinal da besta, será formado aqui, então, se cumprirá, então, o que nós já mencionamos, que Apocalipse revela que irá ocorrer, o ecumenismo, ou seja, a união entre as igrejas, entre essas milhares de igrejas. Haverá uma união entre elas. A Bíblia revela isso, o Apocalipse revela isso, né? Essas religiões que irão se unir terão dois pontos em comuns, que é importante nós notarmos, que será a santificação do domingo e a imortalidade da alma. Duas doutrinas que elas terão em comum essas milhares de religiões. Santificação do domingo, que é o sinal e a marca, né, da besta, será quando houver, então, o decreto, né, dominical. No momento ela não é ainda apenas um sinal, sim, da autoridade da igreja romana, a igreja católica, né? E a imortalidade da alma, que juntamente com a santificação do domingo estão em contraposição com as três mensagens angelicais, né? A imortalidade da alma em contraste com a chegada do juízo, que diz que todo aquele que passar pelo juízo e que for condenado irá morrer. Imortalidade da alma, a doutrina da imortalidade da alma diz que a alma não morre, né? Ela não morre. Então é uma doutrina que contrapõe aí a mensagem de salvação, né, de Deus, da volta de Cristo, né, e da morte da alma. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá, né? Então a alma é assim, ela é assim mortal, né? Então, meu querido, meu amigo, nós chegamos aqui ao final de mais um estudo, e aqui eu deixo para você esse convite divino que está lá em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Deus convida você, então, se você estiver na Babilônia, se você estiver envolto a doutrinas, às delícias da Babilônia, em meio ao vinho
a ilha da sua fornicação. Sai dela, povo meu. Esse é o convite divino. Não sou eu que está convidando. É o convite divino. Deus convida você para sair dela e se unir ao seu povo que se prepara para a volta de Cristo, que se prepara para esse grande desfecho final do conflito entre o bem e o mal. E se prepare para se tornar o vencedor. Em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixe que o Filho te liberte, Jesus Cristo. Aquele que tem um Filho, esse tem a vida. Receba Ele em seu coração. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Deixe que Ele tome conta de você. Deixe que Ele te guie pelos seus caminhos eternos. Deixe que Ele imprima as suas verdades em seu coração. Deixe que Ele imprime a lei da liberdade no seu coração. E Ele então irá libertar você. Você crê isso? Se você crê, então curve a sua fronte e eu vou orar por você nesse momento para concluir então a mensagem nesse momento. Nosso querido Deus, nosso Pai de amor, nosso Salvador, nós te agradecemos por mais este estudo, por entendermos essas verdades tão profundas e importantes para os nossos dias, por entendermos essa verdade presente da necessidade de nós nos apegarmos à Tua Palavra, à verdade, nos firmarmos nela e estarmos preparados para todas as coisas que hão de acontecer nesse mundo, para a grande crise final. Obrigado por entendermos isso e te peço, Senhor, que nos ajude a nos firmar na verdade, nos ajude a conhecer o amor da verdade e ter prazer em fazer a Tua vontade e em Te obedecer e nos preparar e preparar outros para esse grande dia. Abençoe a este que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. Então, obrigado mais uma vez por assistir esse estudo, meu querido, meu amigo, minha amiga e minha querida. E Deus te abençoe e até o próximo estudo.